Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Ferraz, eu sou gerente de contas aqui na MedSeg, tá? Vou bater um papo hoje aqui com o Rafael Trindade, responsável pela área de som aqui da Bosch, tá? A gente vai estar abordando aqui um sistema do Play na Matrix. Vocês vão conhecer aí esse sistema, ele é pequeno, mas é poderoso, tá? E qualquer dúvida a gente fica à disposição. A ideia do Quick é fazer um bate-papo descontraído sobre um sistema, um produto, uma curiosidade, né? Nesse intervalo de 30 a 40 minutos, a gente vai parar para fazer um quiz, e o último quiz, o pessoal vai ter que responder aqui pelo chat, tá? E a primeira resposta certa ganha um voucher de R$50 americanos. Beleza? Então, Rafa, eu estava vendo aqui na lista de equipamentos de som aqui da Bosch, ela é bem completa, né? Eu tenho um sistema, eu consigo atender a lojinha do shopping até o shopping inteiro, né? Você consegue dar uma explicada aí, uma explanada aí sobre toda essa gama de produtos que você tem aí na tela? Com certeza. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado a MedSeg pelo espaço, pela oportunidade e pela iniciativa. Esse slide eu gosto bastante porque, de uma forma muito sucinta, né, numa única visão, a gente tem uma ideia de tudo que a gente tem de sonorização para public address e commercial audio. Começando do que a gente tem de mais simples, né, com a esquerda, no canto inferior esquerdo, a linha plena Easy Line, até o que a gente tem de mais sofisticado, que hoje é o Prasensa. Né? E nesse meio a gente tem soluções aí que vão variar de 8, 12 até sistemas escaláveis, número de ambientes, zonas, que a gente vai discutir um pouquinho mais esse conceito, gerenciáveis independentemente, né? Então vocês veem o Plena Matrix citado ali como o terceiro da esquerda para a direita, bem na divisão que nós fazemos entre uma linha que é mais focada apenas em sonorização e as linhas que a Bosch classifica como EVAC, como evacuação. Né? Essas linhas todas que passam para a segunda metade, vamos chamar assim, né? Essa parte que está identificada como evacuação, né? Na parte inferior, abaixo do nome dos modelos, todos esses modelos eles têm em comum a certificação EN54, tá? Que trata aí não só da parte de incêndio, mas ela se desdobra também na integração com o sistema de som. Né? Então, isso é o que a gente classifica como EVAC, né? Quando a gente atende essas normas internacionais. Não significa, por exemplo, que as linhas menores a gente não consiga usar eles com uma aplicação com foco em segurança, né? Tendo uma simples entrada de prioridade, que a partir de um contato seco pode fazer uma sobreposição de qualquer outro sinal que esteja sendo executado, porém não são classificados como sistemas EVAC. A gente classifica apenas como sistemas de sonorização ou commercial audio comercial, com foco principalmente em aplicações corporativas. Né? Então essa é uma forma simplória que está dividida no nosso portfólio. Quando você fala EVAC, é que esses sistemas de som para evacuação eu consigo substituir, né, a sirene e um audiovisual, né, em campo, né? Enquanto que com o sistema de sonorização mais simples eu consigo ajudar esse sistema para uma hora da evacuação, correto? Sim, tá correto, eu só colocaria da seguinte forma, não diria substituir sirenes, mas a gente pode até complementar, né? Elas podem ainda existir exatamente no projeto, no sistema, porém, assim, é provado estatisticamente que o tempo de resposta, quando a pessoa recebe uma orientação, em vez de apenas sirenes ou alarmes, é muito menor, né? Então, existem algumas estatísticas que até o pessoal nosso aqui de incêndio tem dados bem atualizados, né? Mostrando que quando a gente tem aí a situação de uma orientação, em média, a gente tem um prédio evacuado no máximo em 3 minutos. Apenas com sirene, o mesmo cenário, ele tende a ser 3 vezes maior.
né? Entendi. Até o prédio estar, até a pessoa entender, falar assim, tá, Will, isso aí é teste, isso aí é para eu sair fora, a pessoa tomar realmente uma ação, né? Eu fico parado, eu corro, enfim. Então, é basicamente essa ideia. Bacana, bacana. E explica aqui só um pouquinho como essa parte de como é seu áudio, como é que funciona, cara. Sim, vamos lá. Aqui, a gente tem uma visão simplificada, né, do que é cada etapa. Essa é a mensagem que esse slide traz, né? Quando a gente fala áudio comercial, a gente está pensando em uma gama gigantesca de aplicações que não prioritariamente ou mandatoriamente elas têm a segurança como foco principal. Às vezes eu quero realmente melhorar a experiência da pessoa num ambiente, seja um ambiente corporativo, um meeting room, um pequeno auditório, uma sala de eventos, né? Mas o importante é entender que a sequência das coisas que nós temos que manejar num sistema de som, ela se permanece. É apenas uma ideia aqui de a gente se familiarizar mais com os termos aplicados nesse negócio, né? Então, quando a gente tem ali à esquerda, né, sources, as fontes de sinais. O que pode ser a fonte de sinal? O microfone, a estação de chamada, um player. Ali está marcando o MP3, mas entenda-se aí qualquer tipo de player, né? Desde alguma coisa que gere um Spotify, qualquer servidor do tipo. Tuner, um sintonizador, ou uma entrada de prioridade, que é uma entrada que aí sim eu vou deixar reservada para algum aviso, alguma coisa que tenha prioridade sobre qualquer outro desses sources ou dessas fontes de sinais. Posteriormente, a gente tem a habilidade de mixar, rotear, né? São termos aí que acabam sempre caminhando juntos, né? Basicamente, eu distribuí da melhor forma esses sinais em cada um dos ambientes e o processo de amplificação do sinal para a gente ter energia suficiente para fazer o sonofletor responder de acordo com o que ele foi previsto em termos de volume, né? Ou nível de pressão sonora. Então, dessa forma, a gente vai ter em diferentes zonas, aí ilustrado como zona 1, zona 2, os devidos sonofletores, reproduzindo o quê, finalmente? As músicas de fundo, algum sinal principal de algum evento, chamado de foreground, as chamadas manuais, né, feitas ao vivo, e até também, quando for o caso, a gestão de mensagens gravadas, que é um recurso bastante apreciado nesse mercado, principalmente para eventos agendados, coisas que não faz sentido, por exemplo, a pessoa ter que ir lá manualmente a cada, um exemplo, 1 hora e lembrar as pessoas daquele ambiente de passar álcool em gel, manter distanciamento e usar a máscara, por exemplo. Isso pode ser gravado, automatizado com algum sistema que comporte essa funcionalidade, tá? Você vê isso também em abertura e fechamento, né, do ambiente da loja, do shopping, né? A mensagem que já está gravada exato, ali exato. Não precisa ter alguém toda hora lá para lembrar para fazer essa chamada. Todo dia, faltando 10 minutos, aquela famosa mensagem: encerraremos nossas atividades em 10 minutos, foi um prazer recebê-los, volte sempre. Isso aí não faz o menor sentido, a pessoa tem que ir lá manualmente toda vez falar isso, né? Isso pode estar tudo totalmente parametrizado com algum evento vinculado aí a algum time code, alguma referência de tempo, né, de relógio, e aí é muito mais fácil fazer a gestão disso. Bacana, cara. Você tinha comentado que o Planametrics ele está entre o início, né, dali daquele slide e passa Sim. Um pouco depois né, o ProSound, né? Ele pega exatamente a parte. Desculpe. Eu ia falar quais são as principais aplicações deles, diferencial, a parte técnica dele. Sim. Tá legal. Quando a gente pensa num sistema mais focado em sonorização, a gente pode já ter realmente o Planametrics como o top do que a Bosch classifica, né, como um sistema que não é um sistema EVAC, mas que entrega a maior densidade em termos de número de zonas independentes, né? Aqui já entrando aqui no primeiro tópico que está nesse slide, né, que até 8 zonas, ou seja, o que ele quer dizer com essa mensagem? Até eu consigo criar
8 mixagens, 8 situações distintas em 8 ambientes distintos, né? Se a gente mencionou shopping no início da conversa, se a gente pega, por exemplo, praça de alimentação, não necessariamente vai estar executando o mesmo áudio do que os corredores, banheiros, ou os mesmos áudios ou avisos ao vivo que vão ser executados no estacionamento, enfim, ou uma entrada de prioridade para avisar no shopping que alguém estacionou o carro numa forma incorreta e está atrapalhando lá o fluxo. Então, até 8 zonas a gente vai realmente manejar de forma independente. O que nós vamos colocar de carga, de potência por zona, isso é totalmente livre, né? Isso é totalmente expansível. A gente pode, obviamente, sair cascateando um número grande de amplificadores, né? Que vão estar sendo responsáveis por uma dessas 8 zonas, né? Porém, a gente vai poder falar com 8 destinos individualmente. Esse é o cenário do Planametrics. Bacana, bacana. Ok, vamos avançando. Não, desculpa, você tem mais alguma coisa para comentar desse aqui? Eu ia comentar só os próximos tópicos, né? A distribuição de voz e música, a matriz de amplificadores com DSP completo, essa parte é interessante. A DSP aqui da sigla em inglês Digital Signal Processing, ou processamento de sinal digital, ou seja, tanto o amplificador quanto o controlador, eles têm recursos digitais embarcados, né, on-board já neles, para, obviamente, favorecer uma otimização desses áudios, né? As possibilidades de controle sem fio, que nós vamos discorrer aqui para frente, e uma instalação rápida, fácil. A ideia é que o sistema realmente economize e otimize muito a hora homem trabalhada, né? Então, é um sistema que facilita bastante nesse sentido. Bacana. Aí, nesse caso, a gente está falando do sistema da distribuição digital, não é mais analógico como antigamente, né? Na verdade, assim, o digital aqui a gente está dizendo dos recursos que eu tenho, por exemplo, para melhorar o áudio num determinado ambiente, né? Então, o que acontece? A gente fala que um bom resultado num projeto de som, ele não depende apenas de um bom produto, ele depende também de uma boa instalação, né? Então, 50% é o equipamento, 50% é a integração desse equipamento com o ambiente. O ambiente, a gente tem que levar em conta os materiais que estão envolvidos nas paredes, em janelas. É um ambiente muito reflexivo, tem muito vidro, tem muito mármore, o pé direito é muito alto, não é tão alto, tudo o piso, o tipo de piso, tudo isso deve ser levado em consideração. E o equipamento, por sua vez, ele possui recursos digitais que auxiliam para que a resposta desses sinais de áudio nesse ambiente, nessas circunstâncias, sejam otimizadas e traga uma coisa que é muito procurada num projeto de som, que é inteligibilidade, mais do que volume, né? Volume só não resolve a nossa vida, né? Muitas vezes, eu tenho certeza que todos que estão aqui já passaram por esse tipo de situação, de você escutar, eu estou escutando, eu sei que eu estou ouvindo o áudio, mas não estou entendendo, não está claro, não está tendo inteligibilidade. E aí um bom projeto contempla isso. E também o bom ajuste desses sinais, utilizando os recursos já inclusos no equipamento. São aí equalizadores, compressores, limiters, recursos para gerenciamento de baixa frequência, né, bass enhancement. Todos esses recursos combinados, somado uma boa distribuição, um bom projeto, um bom dimensionamento, é o que vai trazer a tão sonhada inteligibilidade. Ou seja, eu ouço e entendo, a mensagem chega clara ao meu ouvido, né? Esse é acho o grande target para o cara falar, fiz um bom projeto de som. Bacana. Eu tive numa fábrica um tempo atrás que você escutava, né? Ele fazia atenção, telefone. Sim, Conversando com em aeroportos, em várias situações a gente vive diariamente situações desse tipo. Você sabe que falaram alguma coisa. O pessoal do local fala, não, cara, daqui a um mês você acostuma e você já sabe o que ele tá falando. Eu falei, nossa, mas isso é horrível, cara. E eu sei que o Planametrics ele consegue trabalhar standalone, né? Você consegue dar uma... Essa aqui é uma parte interessante, é uma mensagem que a gente gosta de enfatizar muito nessa linha de produtos, pelo seguinte:
Quando a gente fala de um sistema de sonorização, né, para instalações fixas, seja já um sistema maior, com foco em EVAC, ou mesmo um sistema de entrada com foco numa melhor experiência sonora, né, dos recursos de áudio que estão envolvidos, a gente tem 3 elementos que normalmente não faltam, né? São eles a estação de chamada, a basezinha que vai ficar com o botão push to talk, né, para a pessoa numa recepção, numa sala de brigada, disparar algumas informações e tudo mais. O controlador, entendendo ele como a parte principal, o elo principal que interliga todas as partes do sistema, né, e faz toda a gestão desse sistema, e o amplificador. Né? Então, a gente tem 3 elementos que normalmente estão presentes, né? Estação de chamada, controlador e amplificação. Né? O que acontece? O amplificador do Plena-Matrix, lembrando que o amplificador basicamente é um booster, é um cara que dá uma energia num sinal que estava num nível mais baixo, que a gente conhece como nível de linha, e deixa esse sinal com uma energia muito maior, suficiente para fazer uma caixa de som ou algumas caixas de som tocarem propriamente. Né? O amplificador, na sua essência, ele não tem a habilidade, normalmente, ou prevê a habilidade de você poder mixar, poder matriciar. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um exemplo, o amplificador do Plena-Matrix, que tem 4 canais. Ele tem 4 entradas e eu tenho 4 saídas. Num amplificador padrão de mercado, eu teria isso tudo muito casadinho. Tipo, entrada 1 na saída 1 e assim por diante. Até a entrada 4 na saída 4. Porém, para aplicações menores, até 4 ambientes, né? Você fala, não preciso mais do que 4 sinais distintos, tá? O amplificador do Plena-Matrix pode ser usado no modo standalone, independente, como uma solução all-in-one, ou seja, uma solução completa de mixagem e amplificação. Por quê? Porque o amplificador sozinho, ele vai preservar a habilidade de eu pegar essa entrada 1, por exemplo, e não só ter ela vinculada à saída 1, mas eventualmente eu ter ela vinculada à saída 2, à saída 3 ou até às 4 saídas. Então eu vou ter uma matriz lá aquele famoso jogo da velha, na tela de controle do sistema, onde eu vou poder definir esses endereçamentos, esses cross points. Né? Essa possibilidade transforma o que é uma simples potência num mixer amplificado, ou seja, algo que mixa e amplifica dentro do mesmo chassi. Além de processar, por causa da parte que a gente já comentou, de ele ter recursos on-board ali de processamento digital para otimização do sinal. Então, mixar, processar e amplificar tudo dentro do mesmo chassi, até quatro ambientes. O amplificador do Plena-Matrix pode ser utilizado nessa situação dessa forma standalone. É essa a mensagem que a gente enfatiza, preservando ainda a possibilidade do controle através do editor ou do aplicativo para iOS, que está disponível tanto para iPad quanto para iPhone, mesmo no modo standalone, porque os amplificadores ainda têm a porta de rede para se conectar diretamente ao computador ou a um roteador wireless para favorecer a utilização do aplicativo quando for necessário. Tá, bacana. Aqui a gente vê 3 locais de instalação desse equipamento que são bem interessantes, né? Um é a academia, né? O outro são igrejas, né? E restaurantes. Sim, perfeito. Né? Perfeito. Restaurantes, pubs, alguns cases de referência que nós temos. Um exemplo, a gente tem o Plena-Matrix hoje como a unidade de gestão de áudio principal do Hard Rock Café Fortaleza. É uma das últimas instalações, vamos dizer, mais relevantes que nós fizemos e no qual ele foi utilizado. Então, cuidando ali de diferentes ambientes, como mezaninos, como um deck com uma área ali externa e podendo fazer a gestão individualmente de cada um desses ambientes, além da parte principal, em frente ao palco e a área de restaurante, né? Bacana. Já deram aqui também um outro local aqui, o Coco Bambu também.
Sim. O coco bambu é também um case de referência que a gente tem, a utilização do Plena-Matrix, bem lembrado, agradeço quem trouxe aí a informação. Né? Eduardo Urano. Obrigado. Tá? Beleza, cara. Então, aqui eu fui dar uma estudadinha no portfólio para não chegar aqui sem saber de nada, né, cara? Eu vi que você tem uma função muito bacana aqui no... Você consegue integrar com os sensores de presença, né? E você estipula um certo tempo para, se não tiver movimentação naquela área, ele vai lá e dá uma desligada, baixa o som daquele local, diminuindo o custo com energia lá do ambiente, né? Perfeito, estudou certinho, definiu, já explicou tudo. Então, basicamente, eu acho que é legal desse diagrama a gente olhar o que seria a utilização padrão, vamos chamar assim, do Plena-Matrix, né? No qual a gente tem ali bem ao centro o controlador e abaixo as duas potências, cada uma com seus 4 canais, podendo amplificar assim até o máximo de 8 zonas, né? A gente poderia ter mais potência se o que essas potências entregam de carga não fosse necessário, podemos, a gente pode cascatear, porém eu vou estar aumentando a carga de uma mesma zona, eu não vou estar criando mais a 9ª, 10ª zona, né? Isso não vai acontecer, mas eu posso, obviamente, o pessoal que faz instalação de áudio vai conhecer bem a possibilidade da gente sair jampeando, linkando potências para aumentar a carga por ambiente, por zona, né? Porém, o que seria o padrão é esse cenário, com essa possibilidade da gente ligar alguns detectores de presença da Bosch para essa função de economia de energia e também a longo prazo até a vida útil do produto, né? Ele não ficar o tempo todo sendo ligado e desligado e ele gerenciar esse modo stand-by para baixar o consumo, para entrar nesse modo que vai refletir numa economia de energia e numa longevidade maior aí, né? Da vida útil do aparelho. Bacana. É igual a lâmpada, né? Você liga e desliga, acaba estragando, né? Quando você deixa lá no stand-by, a probabilidade de dar um problema é menor, né? E assim, um exemplo que eu vivi muito, principalmente com ambientes de centrais técnicas em radiodifusão, em broadcasting, cara. Eu lembro que eram ambientes extremamente frios, extremamente gelados, assim, sabe? Você entrava, você estava usando uma câmera fria mesmo. E o que acontece? Se você fica ligando e desligando, porque o equipamento esquenta, aí você desliga, aí condensa, aí ele começa a oxidar, a criar problemas. É um tipo de ambiente que é desejável que o material fique ligado, sem essa oscilação o tempo todo de ligar, esquenta, esfria e reage com a temperatura do ambiente, né? Vamos seguir. Do iPhone, cara, essa aqui é a interface que você tem no iPad para controlar o som? Isso, exatamente. Aqui nós estamos vendo duas opções, né, de interface. A janela maior, que mostra os faders aí com os bar graphs verdinhos, né, cor verde água, essa parte seria o editor para um PC, para um computador, tá? Então, eu posso ter essa opção e eu posso ter também o aplicativo no iPhone que vai ter um layout muito parecido, se não idêntico a essa telinha maior, a esse print maior. Então, a mensagem aqui é o quê? É vocês verem a possibilidade, o que a gente poderia fazer utilizando apenas o amplificador como esse mixer amplificado, né? Uma vez que ele tem 4 saídas, nesse exemplo, isso não é uma regra, isso aqui é só o exemplo que foi feito nesse caso. Eles definiram um sistema estéreo, né, um output left, um output right, né, um saída esquerda direita, uma mandada dedicada para subwoofer, um subgrave, e a 4ª saída para cuidar da sonorização ambiente, de corredores, banheiros, né, essas áreas complementares aí à área principal. Né? Então, essa é uma forma bem otimizada e aqui vem uma parte bem interessante que eu gosto de enfatizar, né? Normalmente, quando a gente trabalha esses sistemas, tem algumas aplicações que a gente trabalha o sistema em baixa impedância, tem sistemas que trabalham em alta impedância. Aqui a gente pode ver um sistema que a gente tem a combinação de ambos os cenários, né? Além dos inputs de um DJ, no exemplo, um tuner,
que é o SDT. Esse é um equipamento que a Bosch oferece como opção de player, né? Não só de sintonização de rádio, mas com USB e SD card. E ali a indicação de um roteador wireless bem ao centro, mostrando a possibilidade da integração sem fio com os aplicativos, né? Mesmo quando eu estou utilizando só o amplificador. Bacana, cara. Muito legal. Legal. Tá, e nesse aqui, que você comentou aqui, a parte do wireless, né? Eu consigo fazer os comandos neles via Wi-Fi, né? Exatamente. Aqui vale só uma ressalva interessante, né? Que é o seguinte, um ponto que a gente tem de diferença entre utilizar o controlador e utilizar só o amplificador como um mixer amplificado é relativo à estação de chamada e ao painel de controle que é para instalação em parede, o wall panel, né? Esses dois itens, a estação de chamada e esse painel de parede, eles só são compatíveis, eles podem ser conectados ao controlador, eles não podem ser conectados diretamente ao amplificador apenas, né? Então, no caso, quando a gente está usando só o amplificador, a gente não pode contar com eles. Não significa que eu não posso ter um microfone com PTT, porém não a estação de chamada com os 8 botões ou os 4 botões que seriam para a gente poder falar individualmente por zona. Porém, existe ainda a possibilidade de, através do editor, através de um microfone com PTT ligado apenas ao amplificador, eu poder fazer a gestão individual dessas 4 zonas, essas chamadas. E no caso de controle de parede, se for uma coisa mandatória, o cara fala, puxa, mas eu não quero ficar 100% dependente de aplicativo, vai que o cara esqueceu de carregar o iPad ou o iPhone, a gente não tem uma alternativa ainda para controlar cada uma dessas linhas. A Bosch ela ainda tem ativo uma linha de atenuadores, né? Que aí são atenuadores que são ligados na mesma linha de caixas acústicas, e aí eu posso controlar por ambiente o volume desses ambientes. Ainda seria possível a gente manejar e dar a opção do controle físico, né? Não deixar a pessoa falar assim, não quero ficar só dependente de aplicativo, eu quero ter em cada ambiente um controle rotativo na parede que eu possa fazer esse controle. A gente tem uma linha aí de atenuadores que pode contribuir para isso, né? Para a gente dar esse controle individual no caso da utilização só do amplificador. Bacana, cara. Aqui tá a carinha do controlador e do Os dois, né? Tá? Perfeito. Ele tem um visual bem clean, você não tem botão na frente dele, né? Não. Eles só a são... parte visual, né? Só a parte visual, né? Acima a gente tem o amplificador, e vejam que há 2 modelos, né? O amplificador, a versão 4 canais com 125 watts por canal, e a versão de 4 canais com 200 watts por canal, tá? A cara do equipamento é a mesma, por isso que a foto é a mesma para os dois, né? O que difere realmente é a potência embarcada. E abaixo a gente tem aí o PLM de Plena Matrix 8M8, ou seja, 8 entradas mixando até 8 saídas, com processamento embarcado. Beleza. Rafa, a produção tá me chamando aqui, pedindo pra gente parar aqui e fazer um quiz, cara. Vamos nessa. Fazer uma pergunta aqui pro pessoal, ver se o pessoal tá esperto ou tá dormindo. Tá? Então, o que o Plena Matrix nos oferece em relação às linhas de alta impedância? Né? Dependente do sistema, apenas baixa impedância, apenas alta impedância ou ambas, alta e baixa? Bom, o pessoal está respondendo aí. Legal. Bacana. Vou dar uma finalizada aqui. Então, aqui, 80% aqui, 80% colocou ambas, né? Que acerta, né? Certo. Como o Rafa falou, você consegue tanto trabalhar com alta ou baixa impedância, certo? Sim. Perfeito, a resposta certa é ambas nesse caso. E interessante, quando a gente fala ambas, enfatizando o que isso significa na prática, significa que o mesmo amplificador, eu posso ter a saída 1
por exemplo, trabalhando em baixa impedância, 8 ohms é um valor de baixa impedância, que é bem comum, né? E a saída 2 ou a saída 4, como era o exemplo daquele diagrama do slide anterior, que cuidava responsável pela sonorização de corredores, banheiros e tudo mais, trabalhando em alta impedância, que aí são as famosas linhas de 70 e 100 volts, que nos facilita a ligação de um número bem maior de sonofletores cascateados numa mesma linha de caixa acústica, né? Então, ambas mesmo na sua forma mais literal, né? Realmente, não é uma coisa que ou eu posso usar ambas, mas ou eu uso uma ou eu uso outra. Não, eu posso trabalhar o mesmo amplificador, uma entrada com um padrão, a entrada 2 com outra e assim por diante. Bacana. E nesse aqui você tem as formas que você falou de controlar o sistema, né? Então tem aí o aplicativo para o iPad, né? Uma interface para o PC, aquele painel de controle de parede e a estação de chamada, certo? Perfeito. Você resumiu todos os níveis de controle que nós podemos ter, né? E de gestão do sistema. O primeiro ali, obviamente, trazendo todas as funcionalidades para o administrador desse sistema, né? Para o cara que vai estar responsável pelo setup inicial. O iPad, ele traz bastante opções de controle também, né? Dando acesso a alguns recursos desses processamentos embarcados que eu venho mencionando. E os outros dois abaixo, realmente aí só acionamento, né, de zonas, no caso da estação de chamada, ou do painel de parede, a gente pode selecionar até 4 fontes de sinais, e aí eu tenho o controle de volume individualmente para cada uma dessas 4 fontes selecionadas. O que eu selecionei, eu vou ter uma setinha para cima e para baixo para poder controlar, e assim por diante. Lembrando que pode surgir a seguinte pergunta, eu já vou me antecipar a ela, tá? Os caras falam, mas o controlador ele tem 8 entradas. E se eu quero controlar as 8 entradas no mesmo ambiente, eu quero dar a habilidade para o rapaz ali poder selecionar qualquer uma das 8. Eu posso colocar 2 painéis atendendo uma mesma zona. Ou seja, aqueles 2 painéis têm uma configuração interna de tipo switch que vinculam ele a, por exemplo, a zona 1, o ambiente 1, vamos chamar a área principal, né, dessa edificação, e aí eu consigo fazer num painelzinho de 1 a 4 e no segundo painelzinho de 5 a 8. O sistema plenamente suporta até quantas zonas? Aqui a resposta certa são 8 zonas, certo? E quando você fala no quesito não há limitação, é que você consegue colocar abaixo dessas zonas amplificadores, mas esses amplificadores não vão ser zoneados, né? Ele só vai aumentar a quantidade de caixas que você vai colocar no sistema. Perfeito. Está aumentando a carga por zona, por ambiente. Perfeito, é isso aí. Valeu, tranquilo. Você tinha comentado do aplicativo que a Bosch tem para a parte de som, né? Isso aí é uma facilidade para quem quiser, de uma forma mais rápida, utilizando até alguma categorização ou filtros, achar o sonofletor da Bosch que melhor atende aí a necessidade, né? Então, esse aplicativo chama LSP Select. Esse aplicativo está disponível para Android também, gratuitamente, e encorajo todo mundo a baixar e ter isso aí como um materialzinho de consulta, e rapidamente, a partir de alguns filtros, você pode falar, eu quero só ver o que a Bosch tem de 30 a 50 watts, ou tudo que a Bosch tem apenas que atenda a especificação IP65, e assim por diante. Tem vários filtros que fazem, aí ele indica 83, né? Tem 83 produtos sendo indicados. Hoje esse aplicativo já está em 111. Tá, esse print ele tá um pouquinho desatualizado, sim. Então, bacana, aqui a gente já foi para os nossos 2 quiz, né? Gabi, você quer lançar a pergunta aí do terceiro quiz aí, valendo... antes de ela lançar, a resposta que vai valer tem que responder pelo chat, tá? Isso que eu ia falar. O primeiro que responder levou. E tem que ser um e-mail corporativo, tá, pessoal? Isso, aí deixa o e-mail corporativo aí. Se quiser já abrindo o chat aí, deixando ele em stand-by aí. Você que manda, André, você que solta aí. É o próximo slide. Opa, então vamos lá. Tá, quais são as principais diferenciais do sistema Plena Matrix? Ele trabalha standalone com 4 zonas, só não responde ainda, hein?
Pode ser controlado via app e ajuste de volume automático. Evacuação por voz integrado com painel de alarme de incêndio. Tá? Standalone até 4 zonas ou 8 zonas com controlador. Controlador wireless via app. Processamento digital de sinal. Standalone até 10 zonas. Ou 24 zonas com controlador, controle wireless via app, processamento digital de sinal DSP. Mandaram bem aí, ó. Tô vendo um monte de gente acertando aí. Já tem o primeiro aí? Tem, cara. Aqui, ó. O primeiro que colocou aqui foi o Daniel Lima, alternativa C. Certíssimo. Parabéns. Daniel. Pessoal, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, tá? Pode entrar em contato conosco aí, ficamos à disposição. Tá? O Rafael também, pessoa super acessível aí. Tá aí, rafael.trindade@br.bosch.com. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, tchau. Tchau, valeu.